Alô, comunidade, muito boa tarde. Um dia especialíssimo aqui para a comunidade do ICL, um evento presencial em São Paulo, Despertar. Daqui a pouco vamos trazer detalhes sobre isso. Mas muito boa tarde para você que acompanha o ICL Urgente com as principais notícias do Brasil e do mundo. Sempre com a gente, a Laura Couto, na nossa central de apurações. Laura, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Sextou com o Despertar. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta, Eduardo Moreira, no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João, em Quixadá, e pela Rádio Cultural FM, no Rio Grande do Sul. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá. Laura, você sabe que hoje dois personagens levantaram da tumba onde estavam escondidos para atormentar de novo o Brasil e para dar um jeitinho de ajudar o Jair Bolsonaro. Eu estou falando do Michel Temer, né, o ex-presidente que deu um golpe na Dilma, e do Aécio Neves, que não aceitou a derrota de 2014 e ficou atormentando o Brasil, ajudou a derrubar a Dilma. Mas o Temer e o Aécio estão com pouco poder, né, pouco voto, ainda seguem por aí nos bastidores e se juntaram para achar uma solução, para ver se acham uma solução para o Bolsonaro escapar da cadeia mais pesada. Vamos falar disso daqui a pouco. Olha só a quem que o Bolsonaro está recorrendo. Bolsonaro de joelhos para Michel Temer e Aécio. Me ajuda! Não quero ir para Papuda! É mais ou menos isso que está acontecendo. Daqui a pouco vamos trazer os detalhes sobre isso também. Mas agora vamos falar de outra bolsonarista. Carla Zambelli. Carla Zambelli recebeu umas visitinhas lá na cadeia, na Itália. É mais ou menos um aperitivo do que vai ser, do que vai acontecer quando o Jair for para a cadeia. Mas dessa vez foi a Carla. O Flávio Bolsonaro e outras figuras da extrema-direita entraram hoje na penitenciária feminina, onde a deputada, que alguns chamam de deputada pistoleira, né? Ela está presa desde julho, Rebibbia, em Roma. Olha aí, olha a turma. Laura Couto, explica melhor para a gente o que foi essa excursão bolsonarista à cadeia onde está Carla Zambelli. Rodrigo, além do filho 02 do Bolsonaro, a Zambelli também contou com as visitinhas ilustres dos senadores Damares Alves, Eduardo Girão, Magno Malta e do deputado Cabo Gilberto. Eu preferia ficar sozinha antes só do que mal acompanhada, né, Rodrigo? Mas enfim, o encontro com a deputada foi permitido pela Justiça Italiana e pelo diretor da penitenciária e a visita aconteceu numa sala pequena vigiada por câmeras. Mas detalhe, o advogado da Zambelli, o Fábio Pagnosi, e o marido dela, o Antônio Aguinaldo Oliveira, foram impedidos de entrar porque eles estavam sem autorização. Mas pelo menos essa viagem dos senadores saiu do próprio bolso deles e não do nosso, né, Rodrigo? É isso. Enquanto a Laura falava, você assistia aí a cena dos bolsonaristas entrando na cadeia. A gente viu ali o Girão, né? E outros, tá aí, ó, de novo. Para você assistir de novo, Girão, Damares e outros bolsonaristas entrando na cadeia. A gente não tem a cena do momento em que eles encontram com a Zambelli. Olha a Damares ali na frente. A Damares é um aperitivo do que a Damares vai ter quando talvez tenha que ir para Papuda visitar o Jair Bolsonaro, né? Hoje foi em Roma com a Zambelli. Bom, falando em bolsonarista com baixo nível, vamos falar do Valdemar Costa Neto. Valdemar ataca novamente. Presidente do Partido Liberal afirmou, sabe o quê? Que o Eduardo Bolsonaro, desse jeito, vai ajudar a matar o pai. O Eduardo vai ajudar a matar o pai dele se lançar uma candidatura contra a vontade do Jair. Pode um negócio desse? A família Bolsonaro tentando criar a narrativa de que o Jair, coitado, maltratado pelo Xandão, não pode ir para a cadeia, está passando mal. Aí vem o Valdemar e estraga tudo. E diz que quem está fazendo o Jair Bolsonaro passar mal é o Eduardo, que está agindo por conta própria, até certo sentido. Ele está tentando ajudar o pai a não ir preso, mas também está lançando candidatura contra as articulações do PL aqui no Brasil. Mais uma vez, uma escolha formidável de palavras do Valdemar. Está precisando de um curso de mídia. Mas dinheiro não falta, né? Dinheiro, o fundo partidário do PL é gigantesco. Mas ele, pelo jeito, não sabe gastar bem nessa área da comunicação. Diz que o Eduardo vai ajudar a matar o Jair. Palavra de Valdemar Costa Neto. Além disso, o dirigente do Partido Liberal afirmou que Bolsonaro é imprevisível
e que ele, Valdemar, não se surpreenderia se o escolhido para herdar o capital político de Jair for o governador do Paraná, Ratinho Júnior. É outra esquisitice do Valdemar. Ele está lançando um nome que é de outro partido, porque o Ratinho é de direita, mas é do PSD do Kassab. E o Valdemar falou do Ratinho hoje. Ele também voltou a insistir na candidatura do próprio Jair Bolsonaro, evitou falar do Tarcísio. Pode também ser uma jogada para tirar o Tarcísio aí das manchetes, que o Tarcísio, as pesquisas mostram, o episódio da morte do delegado aqui em São Paulo, enquanto o Tarcísio estava preocupado com a anistia, atrapalhou a popularidade do Tarcísio. Então, os amiguinhos dele na direita estão dizendo, Tarcísio, submerge, se esconde um pouco, vamos falar de outros nomes e você tenta se recuperar em São Paulo. Parece que a jogada do PL é empurrar essa narrativa, essa indefinição, até os 45 minutos do segundo tempo, até março do ano que vem, para ter aí sim uma definição de quem vai concorrer pela extrema-direita contra Lula. Bom, seguir com esse discurso de eleger Bolsonaro, Bolsonaro é que é o nosso candidato, mesmo estando inelegível e preso, depende, né, para eles poderem fazer esse discurso, vai depender de como vai se desenrolar a história da anistia, né? Eles seguem insistindo nisso. De olho nessa tática, a oposição está articulando agora um projeto para livrar Jair Bolsonaro do regime de cadeia fechado, né? Para ele pelo menos escapar do regime fechado e não ter que ficar atrás das grades sem contato com o mundo do lado de fora. Ele não quer ver o sol nascer quadrado de jeito nenhum, é o que está aí na nossa tela. A nova jogada dos aliados de Bolsonaro é sugerir ao relator do projeto de anistia, que na verdade é o projeto da impunidade, o deputado Paulinho da Força, redução de penas significativa. Então eles pegam os crimes pelos quais o Bolsonaro foi condenado e reduzem as penas. Mexem na dosimetria das penas. Está aqui a manchete, ó. Oposição vai levar a relator da anistia proposta de redução de penas que tiraria Bolsonaro do regime fechado, né? Bolsonaro está condenado a 27 anos e 3 meses. Eles querem garantir uma pena baixinha para que ele já comece no semiaberto. É isso? Vai ser difícil passar. Isso o Supremo não topa. Parece que o PL também não está muito satisfeito com o nome que foi escolhido para relator, o Paulinho da Força, não é isso, Laura Couto? Rodrigo, o bolsonarismo não está muito feliz com essa anistia que só reduz as penas dos condenados pelo 8 de janeiro. De acordo com a apuração da Andréa Sadi, do G1, os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro se sentiram traídos com essa articulação entre o Centrão e o Partido Liberal para diminuir as penas dos condenados pelos ataques à sede dos 3 poderes. Mas os bolsonaristas estão indo além. Eles defendem que o Jair Bolsonaro publique uma carta retirando o seu apoio a qualquer redução na dosimetria que não inclua todos os condenados, ou seja, que não salve a própria pele dele, né, Rodrigo? E caso isso não dê certo, o plano B seria voltar para essa narrativa da anistia ampla, geral e restrita como um tema principal, mas como a gente já sabe e viu nesses últimos dias, vai ser algo muito difícil de acontecer. E talvez a saída mesmo, a mais plausível, seja tentar tirar o Bolsonaro do regime fechado, Rodrigo. Pois é, Laura, eles estão fazendo conta, né, para reduzir a pena, propor penas menores. Bom, como eu disse agora há pouco, o Centrão mudou a tática e em vez de falar em anistia, porque a anistia o Supremo não vai topar, a anistia é cancelar tudo, dizer não, ninguém paga por nada, não aconteceu nada, não houve golpe de Estado, né? Não, o Centrão mudou de tática e está preferindo falar em nova dosimetria. O relator nomeado pelo Hugo Mota, que eu já citei aqui, o Paulinho da Força, se reuniu com 2 personagens que se levantaram da tumba para voltar a agir nos bastidores aí da política brasileira. O Paulinho se reuniu com o ex-presidente Michel Temer, olha a foto aí, olha o trio, gente. Olha o trio com o qual o Bolsonaro hoje está contando para ver se tira uma lasquinha e diminui a pena dele. Se reuniu com Michel Temer e Aécio Neves para tratar justamente do texto que será apresentado na quarta-feira da semana que vem. O evento também contou com a participação online de Hugo Mota e de telefonemas para os ministros do STF Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, segundo apurou a CNN. Vamos ver nas próprias palavras dos participantes como é que foi esse encontro de Temer, Aécio e Paulinho. Vamos lá.
Agradecer aqui o presidente Michel Temer, um dos maiores juristas do Brasil, presidente da Câmara também por muito tempo, ex-presidente da Câmara, Aécio Neves, deputado federal hoje, esse PL que nós queremos discutir, presidente, para que a gente possa pacificar o Brasil. O Brasil não aguenta mais essa polarização de extrema-direita com extrema-esquerda. O Brasil precisa pensar no futuro, precisa votar projetos importantes. Evidentemente, já conversamos um pouco aqui, de comum acordo com o Supremo Tribunal Federal, com o Executivo, numa espécie de pacto republicano, digamos assim, especialmente com esta denominação de PL da dosimetria, né? Portanto, de uma nova dosagem das penas. Né? Anistia para tentativas de abolir o Estado Democrático de Direito já foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E como você disse, você não quer colocar o Congresso Nacional em confronto novamente com o Supremo Tribunal Federal. Portanto, essa nova nomenclatura de PL da dosimetria é absolutamente adequada para que nós possamos fazer justiça, permitir que essas pessoas que de alguma forma lateralmente participaram daquele processo possam tocar as suas vidas e o Brasil tocar a sua agenda, porque nós estamos paralisados nesse confronto que só interessa aos dois extremos. Você está de parabéns e conte conosco, o Centro e o Brasil. Espero muito do teu trabalho, Paulo. Obrigado. A gente pode ficar preocupado. Onde Temer e Aécio estão juntos tem golpe. Né? Eles é que deram o golpe na Dilma. Mas estão falando que anistia não, porque a anistia não passa no Supremo. Mas reduzir pena sim. Então estão trocando o nome. Em vez de PL da anistia, PL da dosimetria. Os ministros do STF também estão de olho nessa articulação, principalmente no caso do Bolsonaro. Uma das propostas que circulam entre os políticos do Centrão é diminuir as penas para esses crimes pelos quais o Bolsonaro já foi condenado, diminuir de 27 para mais ou menos 21 anos de prisão. 27 para 21. Segundo a apuração da Raquel Landim no UOL, a corte não se oporia a uma redução nesse nível para o Bolsonaro, porque ele ainda assim teria que cumprir regime fechado. O STF daria ok se a redução for nessa linha, de 27 para 21. Né? E aí você, ao mesmo tempo, daria penas bem mais baixas para aqueles que executaram a invasão lá na sede dos três poderes. O STF quer garantir penas duras aos cabeças do golpe, principalmente Bolsonaro, para que ele cumpra prisão em regime inicial fechado. É nesse ponto que nós estamos hoje, ou seja, Jair não vai escapar de ver o sol nascer quadrado, mesmo com Michel Temer em campo. É o que está colocado hoje sobre a mesa. Pessoal, vamos falar agora de coisa boa? Do grande evento do ano reunindo a comunidade do ICL, o Despertar 2025, começou hoje na Casa de Espetáculos Vibra, na Zona Sul de São Paulo. Olha o Edu aí na abertura, eu estava por lá, nossa equipe toda. Foi um momento de muita empolgação e de muita vibração. Mais de 4.000 pessoas passaram e continuam por lá, né? Nos corredores, a nossa equipe, a Laura e eu, né, que estamos aqui na apresentação do ICL Urgente, mas toda a nossa equipe, a gente teve a chance de conversar com pessoas de várias partes do Brasil que fazem parte da comunidade. Olha aí o povo vibrando com a apresentação do Edu. E aí é o momento em que ele chama a Gabi e eu também para o palco, né? A gente participou também ali dessa interação com o público muito emocionante, né? Ali está a Gabi. Mas eu queria chamar o testemunho da Laura também, a Laura Coach, que participou lá com a gente. Laura, poder conversar com as pessoas, poder interagir com as pessoas ali nos corredores. O que você sentiu ali, Laura? Eu também achei muito legal, Rodrigo, ouvir as pessoas falando: nossa, te escuto no carro, voltando do trabalho, ou te escuto no trabalho. Eu acho muito gratificante, assim, de poder ver essas pessoas comentando com a gente o nosso trabalho, porque com a tela a gente também não sabe direito quem está do outro lado, mas então foi muito legal. E achei muito emocionante, a gente tirou muita foto e tal, conversou, ouviu. É importante escutar as pessoas, o que elas sentem do trabalho que a gente faz aqui. É um retorno muito, muito importante para quem está deste lado aqui da tela. Eu subi no palco com a Gabi Varela, a gente estava mostrando as cenas agora há pouco, eu não sei se dá para continuar ali da onde parou, né? E falei justamente sobre isso, pessoal, a emoção. Aqui, a gente está falando às vezes para 20.000 pessoas, 30.000, 40.000. No dia que o Bolsonaro foi condenado, chegamos a quase 200.000 pessoas, mas é uma interação que se dá aqui, ó, pela lente. E foi isso que eu disse lá na hora que eu entrei no palco com a Gabi e pude conversar com o nosso público. Outra coisa completamente diferente, né? Você sentir o calor humano e interagir com 4.000 pessoas. Olha o tamanho, olha assim, o auditório da maior casa de espetáculos
de São Paulo, acho que é a maior do Brasil, lotada na abertura do Eduardo Moreira e depois nas conversas de vários personagens, vários convidados super importantes nesse encontro presencial com a nossa comunidade. Como você está vendo aí na tela, né, o Edu Moreira abriu o evento, falou sobre a importância de resistir, a importância da luta coletiva. O Edu também falou sobre as migrações forçadas no planeta e a delicada situação da Palestina. E conclamou a plateia a se manifestar contra Donald Trump, contra Benjamin Netanyahu, que promovem um genocídio em Gaza. O público se levantou e teve muita vibração e também protesto contra os dois personagens, né? Vamos ouvir esse trecho em que o Edu pede ali a interação do nosso público, da nossa comunidade. Vamos ver. E ontem foi votado na ONU um cessar-fogo. 15 países votaram. 14 votaram pelo cessar-fogo. E só os Estados Unidos votou contra e por isso não foi aprovado. Então, Trump, a gente também tem um recado para você agora, vamos. Netanyahu, a gente tem um recado para você. A gente está do lado dos nossos irmãos, porque como diria Malcolm X, se uma pessoa estiver sofrendo no mundo, essa briga é nossa também. E a gente vai encarar essa briga com os nossos irmãos. Uma das atrações nesse primeiro dia do Despertar 2025 foi a jornalista Daniela Lima, que ressaltou o papel da imprensa diante do avanço da extrema-direita. Depois a nossa equipe conversou com ela. A Daniela falou sobre a PEC da blindagem ou da bandidagem, um assunto que tomou conta da internet nesta semana. Vamos ouvir a Daniela Lima lá no Despertar. Como o da PEC da blindagem e aprovar esse texto com mais de 300 votos, ou porque está com muita coragem ou porque está com muito medo. Me parece, nesse caso, que há uma tentativa de se blindar em muitas frentes. Não só nessa investigação que você cita, sobre relação eventual com crime organizado e política, mas principalmente na questão das emendas, onde os 513 receberam o mais baixíssimo clero, 40 milhões de reais para distribuir como quem quiser. Isso está sendo olhado agora. É importante que a sociedade fique vigilante e fale, né? Porque é um retrocesso. A gente está voltando para algo que foi derrubado em 2001. E enquanto vigorou a lei de o Congresso dizer quem pode ou não ser investigado ou preso, foram mais de 200 denúncias e só uma foi aceita. Então vocês veem que teve muita festa, muito contato assim, humano, mas teve muito debate importante. O Edu trouxe a questão da Palestina, os convidados trouxeram questões sociais super relevantes. A Daniela Lima comentou a questão da PEC da blindagem. E falando na PEC da blindagem, obrigado Daniela Lima pela participação no evento. Falando na PEC da blindagem, o ministro do Supremo, Dias Toffoli, deu um prazo de 10 dias para que a Câmara dos Deputados apresente informações sobre a tramitação dessa PEC, que a gente aqui prefere chamar de PEC da bandidagem. O ministro é o relator de uma ação que, aliás, foi proposta pelo Kim Kataguiri, não veio da esquerda a ação, é o Kim Kataguiri que também está indignado com essa PEC da bandidagem. E essa ação quer suspender o andamento da proposta de emenda constitucional. Depois das explicações que a Câmara ainda precisa dar, né? Depois Toffoli vai decidir sobre o pedido para barrar a tramitação da proposta. A proposta que ainda vai passar pelo Senado, mas a ideia é já matar agora. Bom, a PEC tem como objetivo mudar a Constituição para estabelecer proteção aos parlamentares nas investigações e processos penais. Causou muita revolta na população e também na imprensa. O descontentamento é tamanho que organizações da sociedade civil convocaram várias manifestações em diversas capitais do país. Nesse domingo, dia 21, confira onde vai ser a manifestação na sua cidade. A Corregedoria da Câmara opinou pela punição de 14 parlamentares envolvidos no motim que tentou paralisar as atividades legislativas com a ocupação da mesa diretora. Tomaram de assalto, a extrema-direita sequestrou a mesa naqueles dias, lembram? A decisão partiu do corregedor Diego Coronel
E agora cabe à mesa diretora decidir se encaminha as representações ao Conselho de Ética. Laura tem mais detalhes. Quem é que está nessa lista aí, Laura? Rodrigo, só gente boa nessa lista. O deputado Marcos Polon, do PL do Mato Grosso do Sul, deve receber a maior punição. O corregedor propôs contra ele 4 meses de suspensão do mandato, sendo 1 mês por ter ocupado a cadeira do Hugo Mota e mais 3 por ter xingado o presidente da Câmara. Já os deputados Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, e o Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, que foram apontados como articuladores do motim, podem ser punidos com 30 dias de suspensão. Os outros 11 deputados foram punidos com uma censura escrita, que consiste em uma punição oficial da Câmara. O deputado recebe um registro formal negativo na ficha funcional, como uma advertência grave que vai ficar para sempre nos arquivos da casa. Agora, olha essa lista. Os 10 dos deputados punidos com essa censura escrita são do Partido Liberal. São eles Sóstenes Cavalcante, Nicolas Ferreira, Zucco, Carol de Tone, Marco Feliciano, Bia Kisses, Carlos Jordi, Júlia Zanata, Paulo Bilinski e Domingos Sávio. Só gente boa, Rodrigo. O 11º punido com a censura escrita é o Alain Garcês, do Partido Progressistas. E aí, em caso de reincidência, eles podem ser suspensos automaticamente, Rodrigo. Então, pedido de punição, em alguns casos apenas uma censura por escrito, mas em outros casos suspensão de mandato, inclusive para o Zé Trovão. Suspendeu o mandato dele e do Marcel Van Hatten por 30 dias. Vamos ver se isso vai ser cumprido. Hoje, a polícia de São Paulo prendeu Luiz Henrique Santos Batista, conhecido como Fofão. Só que não tem nada de fofão. Ele é o segundo suspeito de envolvimento no assassinato do ex-delegado-geral Rui Ferraz Fontes, que aconteceu na segunda-feira na Praia Grande, litoral paulista. Você lembra? A barbárie completa, né? O assassinato de um ex-chefe da Polícia Civil. O Fofão não teria envolvimento direto com o crime, mas estaria ligado à logística na emboscada que matou o delegado lá no litoral paulista. A morte do delegado Rui Ferraz tem gerado críticas à gestão de Tarcísio de Freitas em relação à segurança pública. O Tarcísio lá metido com anistia para Bolsonaro e deixa sem proteção esse homem aqui, ó, que está na tela, né? O Rui Ferraz, assassinado provavelmente pelo PCC. Mas as críticas ao Tarcísio estão estampadas, por exemplo, na capa da revista Carta Capital. Eu achei uma capa forte que define bem o que é hoje o Tarcísio de Freitas. Olha isso. O ornitorrinco. O que é um ornitorrinco, minha gente? É um animal indefinido. É um animal que tem bico de pato, mas é mamífero. O Tarcísio quer ser tudo e não é nada. Está aqui na manchete. Candidato da Faria Lima, Tarcísio não consegue ser nem bolsonarista e nem moderado. Ele quer agradar todo mundo e acaba não agradando ninguém. O ornitorrinco político. Tem poder? Tem. Tem apoio da gente da grana? Tem. Mas está numa encalacrada, em parte provocada por ele mesmo, por aquelas declarações estapafúrdias na Paulista, xingando o ministro Alexandre de Moraes. Deixa o ornitorrinco aí para ver o que vai ser dele. Bem, vamos para o noticiário internacional rapidinho. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, continua a sua ofensiva contra a liberdade de imprensa. Depois do episódio da suspensão do programa de Jimmy Kimmel na emissora ABC, hoje Trump afirmou que TVs que o criticam podem, talvez, disse ele, perder a concessão. Não diziam que isso aí era coisa de chavismo da Venezuela? É o Trump. Laura Couto tem mais detalhes sobre isso. Rodrigo, o presidente Trump disse o seguinte para os jornalistas a bordo do avião presidencial. Ele disse, abre aspas, as TVs só me dão publicidade ruim. Quer dizer, elas ganharam uma licença. Eu acho que talvez a licença delas deve ser retirada. Em tempo, gente, a ABC cancelou o talk show do Jimmy Kimmel depois que a Comissão Federal de Comunicações, que é liderada por um indicado do Trump, ameaçou tomar medidas regulatórias. E isso levantou preocupações de que o governo Trump esteja realmente restringindo a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Depois é a esquerda que está promovendo censura, né, Rodrigo? Impressionante. Quer dizer, é impressionante, mas não é nada que surpreenda, né? Porque é o fascismo. É um governo de fascistização dos Estados Unidos, perseguição aos imigrantes, perseguição à imprensa, perseguição a todo mundo que é diferente do que a turma do Trump considera o verdadeiro espírito dos Estados Unidos. Que também não é esse aí, né? Pelo menos aquilo que eles vendiam para o mundo era a pátria da liberdade, a terra da liberdade e das oportunidades. É a oportunidade hoje em dia de você ir para a cadeia ou, se for jornalista, ser perseguido, calado, censurado. Essa situação nos Estados Unidos, o país que também está em guerra contra o Brasil, em parceria com a família Trump.
Vamos falar de outro local que tem uma imagem péssima no mundo inteiro, né? Israel, promovendo um massacre, situação em Gaza só piora. Hoje o ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, afirmou que há um plano de negócios na mesa de Donald Trump, olha só, plano de negócios na mesa de Donald Trump em relação ao território palestino. Em resumo, a ideia é lucrar com a destruição de Gaza para realizar um boom imobiliário lá em Gaza. Transformar Gaza numa terra arrasada, onde eles passem ali as máquinas e possam construir condomínios próximos ao Mediterrâneo. A barbárie completa. É fascismo nos Estados Unidos e nazismo promovido pelo Estado de Israel, com extermínio, tentativa de exterminar o povo palestino. Vale lembrar que o plano se assemelha com o projeto de Trump de transformar o território palestino no que ele chamou de uma Riviera do Oriente Médio, um lugar para fazer turismo em cima dos mortos palestinos, em cima dos cadáveres de mulheres e crianças palestinas. O ministro das Finanças também afirmou que Israel já realizou a fase de demolição das principais estruturas, acabou com a infraestrutura, então é o projeto aberto de extermínio. E por isso que foi tão importante a fala do Edu Moreira hoje na abertura lá do Despertar, em que ele pediu a vibração e a união da comunidade do ICL a esta causa palestina. O ICL, desde o começo, acompanha essa tragédia, esse massacre cometido por Israel contra os palestinos. A gente enviou a Elo Vilela para lá. E falando no Despertar, nós temos agora ao vivo Roberta Garcia acompanhando as atrações de agora à tarde, né, Roberta? Já temos você com a gente aqui no ar. A gente trouxe um resumo do que rolou de manhã e agora à tarde. Roberta, boa tarde, obrigado pela presença aqui no Urgente. Boa tarde, Rodrigo, boa tarde toda a comunidade do ICL. Eu estou aqui no foyer do evento Despertar 2025, que é um evento que discute as saídas e possibilidades para a construção de um mundo novo. A gente está pensando em novas formas possíveis de país, um país mais inclusivo, um país respeitoso com as diferenças, um país mais justo e um país bom para todo mundo. Esse é o sentimento de coletividade que a gente espera e o Despertar nos ajuda a refletir sobre como que a gente pode chegar lá, o papel de cada um. Inspirados pelos palestrantes do dia, já passaram por aqui Daniela Lima, Serginho Groisman, Jones Manuel, o Péricles, e a gente viu uma palestra super emotiva e inspiracional agora com a Leida Guevara, filha de Che Guevara. Ela contou algumas histórias bem interessantes, assim, que arrancaram suspiros aqui da plateia. Ela contou, por exemplo, que não conviveu muito com seu pai, obviamente, que viajava, né, pelo mundo levando a mensagem da Revolução, mas apesar de viver e ter convivido pouco tempo com Che, ela tem uma admiração tremenda. Ele trabalhava cerca de 16 horas por dia, ela contou aqui, e mesmo assim, olha só que curioso, aos domingos, né, o tradicional dia da família, ele ainda fazia trabalho voluntário. E a Leida teve a oportunidade de acompanhar o Che em muitos desses trabalhos, que ajudaram muito na sua formação. Hoje ela é pediatra, ela é médica, formada na Nicarágua. Agora, outro momento que arrancou suspiros aqui da plateia foi quando ela disse que o segundo pai dela, olha só, gente, foi Fidel Castro. Teve um momento de silêncio aqui. Eu acho que todo mundo refletiu como a Leida é uma mulher privilegiada por ser filha de dois revolucionários, Che Guevara e também Fidel Castro. O último encontro, né, da Leida com o Che, ela era bem pequena e foi um pouquinho antes dele ir para a Bolívia, onde foi morto em 1967. Neste momento, no palco, temos Gessé Souza, Eduardo Moreira e também o professor Castro Rocha. E eles estão conversando por que as pessoas, eles estão discutindo, na verdade, tentando entender e refletindo por que as pessoas perderam a esperança. E como reconquistar o coração das pessoas, principalmente nesse momento que a gente vive de muito ódio, de muitas fake news, de muitas mensagens de desalento, principalmente com os mais vulneráveis e com as pessoas que mais necessitam e carecem de políticas públicas.
Olha, ainda no palco de hoje tem Web Comunistas, Ian Neves e Laura Sabino. E também vai ter uma roda de mulheres poderosas, como precisamos conversar. Juliana Baroni, a Sucena, quem também vai estar por aqui é a Sara Zara e a Márcia Tiburi. E para fechar, tem show, tem música, porque a luta é uma celebração e uma conquista. Então a gente vai poder curtir um rock and roll com Edgar Escandurra, André Frateschi e também Nazi. Ou seja, hoje, só amanhã, Rodrigo. Volto com você. Valeu, Roberta. Obrigado, Roberta, pela participação, trazendo todos os detalhes sobre essa tarde no Despertar. Eu acompanhei amanhã, a Laura também. Aliás, Laura, obrigado mais uma vez pela parceria aqui ao vivo com a gente, né, no ICL Urgente. E a Roberta... Obrigada, Rodrigo. Legal, Laura. Legal. A gente teve aí os detalhes da tarde com a Roberta Garcia. Pessoal, vou deixar um último recado. O Despertar continua amanhã, sábado, né? O dia final aí do grande evento. Mas a nossa revista digital semanal, que já é um sucesso de assinaturas, ela já bateu em 15 mil assinaturas, você pode participar também. Revistaliberta.com.br, faça a sua assinatura, garanta a matéria de capa dessa nova edição, é assinada por James Green e traz justamente Estados Unidos em ruínas, uma democracia em ruínas, falávamos agora há pouco do Trump, e é esta a capa da Revista Liberta. Assine revistaliberta.com.br e ajude mais essa iniciativa aqui da super comunidade do ICL. Vem aí o N2, daqui a pouco eu estou por lá. Bom fim de semana, o ICL Urgente volta na segunda, mas fique aqui com o N2. Valeu, gente. Fala pessoal, tudo bem? Leandro Demore aqui para dar uma notícia incrível. O ICL tem sua própria revista digital, a revista Liberta, um novo espaço de jornalismo profundo, crítico e com a nossa cara, feito para quem quer entender o Brasil e o mundo além da superfície. Na revista Liberta, você vai encontrar os maiores articulistas e colunistas com análise sobre política, cultura, atualidades e, claro, muito pensamento crítico. Esse vai ser o nosso espaço semanal de reflexão em profundidade. Faça agora mesmo a sua assinatura. Acesse icl.com.br/revista. E se você já é aluno ou aluna de algum curso do ICL, tem um benefício especial para fazer parte disso com a gente. Um desconto exclusivo para garantir a sua assinatura. Revista Liberta é o ICL em profundidade. Você tem um canal, rádio ou TV? Chegou a hora de levar ao seu público o jornalismo que faz história. Democracia! No ICL, você tem acesso exclusivo a Chico Pinheiro. Esses caras fardados sempre estiveram tumultuando a vida democrática neste país. Leandro Demore. Aqui foi tudo tomado pela água, ó. Heloísa Vilela. Que a mesquita é aqui dentro do campo de refugiados. Juliana Dalpiva em campo. O conjunto probatório é muito forte. Apurando tudo de perto, feito por quem entende. São histórias que mudaram o Brasil e você pode levá-las ao seu público. Seja nosso parceiro. Use nossa programação gratuitamente e fortaleça seu conteúdo com credibilidade. Acesse icl.com.br/parceria. Juntos, levamos a verdade mais longe.